Então, bom dia. Me chamo Jéssica, sou psicóloga, atualmente sou residente no programa de residência integrada multiprofissional em terapia intensiva do adulto da Universidade Estadual do Piauí. Então, hoje eu vou trazer um trabalho intitulado Fortalecendo o Vínculo através da Convivência, atuação do psicólogo frente aos sentimentos de identidade do idoso, que foi um trabalho no qual eu realizei dentro da minha graduação, em um estágio. E aí eu vou trazer um pouquinho dessa realidade vivenciada com o projeto que foi desenvolvido. Então, segundo Zimmermann, em 2000, ele traz que o processo do envelhecimento ele acarreta mudanças físicas, psicológicas e sociais ao indivíduo, que foi o que nós percebemos muito dentro da nossa prática. Então, o idoso ele tem que se adaptar a novos papéis, novas configurações, tem que efetivar uma mudança no estilo de vida, aprender novos conteúdos e compensar suas perdas. Então, os serviços de idosos são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo descritos segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, em 2013. Então, nessa época, nós estávamos num CRAS, e aí tinha um grupo de idosos dentro daquele bairro que desenvolviam atividades com aquele público, e nós se inserimos dentro desse contexto. Então, esses centros de idosos, de centros de convivência, eles possuem um caráter preventivo, proativo, pautado na defesa e na afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades com vista ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social, que no caso, deste trabalho é com idosos. Então, o psicólogo, ele trabalha nessa construção psicossocial do envelhecimento, levando em conta a articulação entre as subjetividades, situações sociais, políticas, econômicas, históricas e culturais para atuar de forma adequada. Então, o presente artigo ele tem como objetivo relatar a experiência do estágio supervisionado em psicologia comunitária com um grupo de idosos com o propósito de fortalecer os vínculos através da convivência. Então, o método desse trabalho trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado a partir de experiências do estágio de psicologia comunitária em um CRAS, na cidade de Teresina, Piauí, realizado pelos acadêmicos de psicologia da Universidade Estadual do Piauí. Então, quem foi o nosso público-alvo? Foram 25 idosos que atuavam e eram atuantes dentro desse ciclo de convivência que eles tinham naquele bairro. Então, o nosso projeto ele foi desenvolvido em 5 encontros, com 1h30 de duração, e eles ocorriam quinzenalmente. Então, como é que a gente desenvolveu nossa prática? Então, as temáticas elas foram organizadas a partir da demanda dos participantes do serviço da seguinte forma. Então, no primeiro momento, ocorria uma acolhida, né? E aí eu vou explicar agora como é que funcionou o nosso projeto. Então, nesse primeiro encontro, nós tínhamos o intuito de conhecer aquele grupo. Por mais que eles se conhecessem entre si, nós precisávamos conhecê-los, conhecer um pouco das vivências dele e começar a traçar o que a gente realmente queria proporcionar àquele grupo. Então, no primeiro encontro, ocorreu uma construção de vínculo inicial e integração. Nós queríamos construir a formação e identidade daquele grupo. Então, nós realizamos uma dinâmica inicial de quebra-gelo, de integração, que é uma dinâmica que é muito conhecida, uma dinâmica da LAN, em que cada participante ele iria dizer uma característica pessoal que o definisse, né? E aí saiu, eu sou extrovertida, eu sou organizada, eu sou namoradeira, eu sou preocupada, dentre outras características. E aí, como eles estavam em círculos, a LAN ia falando da característica. E aí, quando se concluiu-se aquele emaranhado de conexões formadas, eles iam refletindo, né, a importância da comunicação daquele grupo. E aí, em contrapartida, iriam ter que voltar. Então, eu tinha que trabalhar também a memória da última pessoa que falou e o que aquela pessoa falou. Então, a gente criou um emaranhado, uma conexão, e essa conexão também foi desfeita. Depois, a gente separou um tempo
né? A gente fez uma roda de conversa e a gente queria explanar o que aquele grupo ele queria que a gente discutisse, né? Nos apresentamos, falamos que éramos da área da psicologia e queríamos ver o que eles gostariam de ouvir. Então, não adiantava eu chegar naquele grupo e dizer, olha, vai ser trabalhado tal tema, se não era de tão importância para eles. Então, a partir do segundo encontro, nós trabalhamos temas que eram de importância para ele. O primeiro foi a família na antiguidade, na contemporaneidade e o papel da mulher. Então, a gente fez uma dinâmica de quebra-gelo para a questão da coordenação motora e depois a gente fez uma roda de conversa acerca da mulher na antiguidade e na contemporaneidade. E aí foi interessante que eles fizeram uma peça, né, trazendo como era a família antigamente, como é a família atualmente. E aí depois a gente foi discutir, né, a importância do papel dessa mulher. Muitas dessas mulheres eram chefes de família, mediavam aquela família, e também a questão da família, o que eles estão percebendo com o passar do tempo, como essas famílias estão atualmente. O outro encontro foi trabalhar as emoções. A gente também fez uma dinâmica, né, de características, onde tinha um círculo e um outro círculo maior, e aí quando se paravam, esse idoso, ele via quem estava à sua frente e falava uma característica. Então, como eles já se conheciam, tinham vivido muitas coisas juntos, foi para reafirmar esse laço que eles já tinham. E aí, posteriormente, a gente foi trabalhar as emoções, né? A gente criou um dado, chamando o dado das emoções, e cada idoso, quando virava, ele tinha que falar um pouco sobre aquela emoção. E aí vinha tristeza, vinha amor, vinha várias emoções. E aí muitos se emocionaram quando vinham de tristeza, lembraram da perda de algum membro da família, né? Lembraram de alegria, de vivências que eles tiveram entre si e acompanhamento das suas famílias. O quarto encontro foi o direito e dever da pessoa idosa. A gente fez uma dinâmica em que um idoso, pedimos que fossem voluntários 2 idosos, e um ia guiando e outro estava vendado. E aí tinha uma dinâmica dos balões, né? Mas era justamente uma metáfora para eles entenderem que quando eles estavam vendados, quando eles não sabiam os direitos que eles tinham, e quando eles estavam vendo, né, que eles poderiam ir atrás dos próprios direitos. E aí a gente trabalhou nesse dia o direito do idoso, né? E aí muitos trouxeram muitos relatos onde os seus direitos eles foram negados, como em questão de ônibus, em questão de aposentadoria, questão de direitos, e como era importante eles saberem do direito deles até para saber onde é que eles vão recorrer. E aí, no nosso último encontro, a gente fez uma linha de tempo, a gente fez um feedback, levamos fotografia de todos os nossos encontros. Esse último encontro era em época de festa junina, a gente fez uma festa junina, fez um lanche, a gente fez um momento bem descontraído e relembrando, né, o que ficou daqueles encontros para ele, né, daquelas temáticas trabalhadas. Então, a consideração final a importância de ter esse espaço de socialização para esses idosos, um espaço que eles se sentissem acolhidos, confortáveis, né? Os sentimentos que eles traziam, e eles traziam muito no discurso que estavam sentindo falta de espaços como esse. Esse centro que a gente estava indo estava um pouco desativado, e a gente que ajudou a reativar esse centro. A gente legitimou a história desses idosos, né, a fala desses idosos, a rotina dele, que eles trazem, que não tem muita oportunidade de socializar, e que esse trabalho ele possa ajudar a melhor compreensão acerca da discussão acerca desse público idoso em centros de convivência e formas de atuar, né, formas ativas através de dinâmica que mostre para aquele idoso o quanto aquelas temáticas são importantes de uma forma bem dinâmica, né? Como também estudos e pesquisas que permeiam essa temática nessa área, que ainda são poucos e não são tão difundidos, né? E aqui foram algumas das referências bibliográficas que nós utilizamos. Obrigada.